Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Brabo Concursos no nosso estudo de produtividade. E antes de eu continuar, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar um like de vocês para eu saber que eu estou ajudando vocês e também ativar o sininho para vocês receberem novos vídeos, certo? O tema de hoje é um tema importante para as mulheres. É bom que os homens assistam para entender o que as mulheres passam. Tem ajudado muito, as sessões são muito produtivas, a mulherada sofre muito conciliando as atividades, então eu vou falar sobre maternidade e estudo, tá? Vou compartilhar uma tela, papel e caneta na mão, para vocês anotarem os insights, o que for interessante da produtividade vocês vão anotando e metas também. Então tive um insight, tive uma meta, isso aqui serve para mim como eu sempre falo, tá? Então vamos lá. Vou compartilhar uma telinha aqui com vocês. Conciliar maternidade e carreira é um desafio para você? Pense o seguinte, para que eu me considere uma boa mãe, A, preciso estar com meus filhos por período integral? B, posso estar com meus filhos por meio período ou depois do meu trabalho? Por que isso faz diferença? A gente não vai pregar aqui o certo e o errado, mas dependendo do seu olhar para a maternidade, você pode ter a sua produtividade comprometida. Então é legal você refletir um pouquinho, ver se esse olhar pode mudar. Imagine só que as crianças estejam na escola, nesse período tudo bem você não estar com seus filhos, é fácil para você se desculpar por não estar com seus filhos, não ter culpa, porque eles estão na escola, é uma obrigação legal e tudo certo. Porém, eles voltam da escola e você tem geralmente mais 2 períodos aí. E algumas mães se sentem na obrigação de estar o período todo depois da escola com as crianças. Isso vai dificultar o estudo, no nosso caso aqui. Dificulta carreiras em outros pontos, mas o estudo. Por quê? Porque eu preciso estudar em algum período e muitas vezes a mulher trabalha período integral ou trabalha meio período. E se ela tem que estar com o filho o tempo todo, ela não consegue espaço para o estudo e começa a ficar muito frustrada. Então, depende do seu olhar, certo? Faça a sua escolha, se precisar, você vai começar a refletir sobre isso. Poxa vida, será que uma boa mãe só é aquela que está o tempo todo? Será que se nessa fase da minha vida, aí por alguns meses, semestres ou até mais de um ano, eu demorei mais de um ano em alguns concursos, não posso ter uma ajuda e não tá esse tempo todo? Certo? Você acredita que delegar o transporte e o preparo dos alimentos do seu filho seja negligência? Aquela mãe que entende que ela precisa cozinhar para a família, ela que precisa levar e buscar o filho tanto à escola como nas outras atividades, o tempo todo fazendo muitas funções da maternidade, também acaba ficando esgotada. Então, essa é a boa mãe, na minha opinião? Posso refletir um pouquinho mais? Será que alguém não pode cozinhar e servir meus filhos e eu não posso revezar com uma outra mãe para levar à escola, para levar em alguma atividade? Eu levo o estudo, outra mãe busca. Muitas vezes falta, que a gente fala de inovação e criatividade, que a gente só usa no profissional, a gente às vezes precisa usar no estudo também. Certo? Competências para conciliar maternidade e carreira. Otimizar a sua rotina. Encarar a maternidade também como um trabalho, não é remunerado, na maior parte do tempo muito prazeroso. Portanto, como qualquer trabalho, ela pode ser otimizada e conter tarefas delegáveis. Nem tudo da maternidade tem que ser a mãe. Claro que tem momentos que trazem trocas para nós. Então, levar o filho à escola é um momento de conversa. Quando eu dou banho, eu tenho a troca de olhar. É muito importante ter alguns momentos com as crianças. Mas eu tô vendo algumas mães, estudantes, que elas não abrem mão de nenhum momento. Tem que levar para a escola, tem que levar para o balé, tem que levar para o judô, ela que tem que levar para tudo. Tudo bem, não tenho ajuda, mas vamos observar porque às vezes tem alternativas e é uma centralização mesmo. E tem perfis mais ou menos centralizadores. Se você é uma mãe que está centralizando muito e está triste por não estudar, pensa um pouquinho nisso, tá? Tem tarefas que são delegáveis e você vai otimizar aí. Esclareça prioridades, isso ajudará na delegação. Tem algo que é prioritário para você, então não. Eu quero jantar com os meus filhos todos os dias. Vai ter um momento em que a gente vai parar tudo e vai jantar. E eu vou estudar um pouco antes, um pouco depois, vou acordar bem cedo enquanto eles estão dormindo. Então, por exemplo, acordar às 5 da manhã, às 5h30, 6 da manhã para poder estudar 1 hora e à noite poder jantar com os filhos.
É uma alternativa. Muitas alunas têm feito isso. Poxa, mas eu não vou ficar muito cansada de acordar às 5 se dormir mais cedo, não. Então, dormindo 7 horas por noite, dormindo 10 da noite, 9 da noite, às vezes a gente regula esse tempo e consegue acordar cedinho, estudar 1 horinha, vai ficar 1h30 mais ou menos para o resto do dia para dividir, mas pelo menos você garante que você vai jantar com seu filho, se isso é uma prioridade para você. Mas tem que fazer escolhas, tá? Delegue, mesmo que você seja uma mãe profissional incrível, para conciliar os dois, maternidade e estudo, você precisará de ajuda, dividir tarefas com terceiros. Vamos falar um pouquinho desses terceiros. Em primeiro lugar, as mães que têm os maridos em casa. Tem mães que os maridos viajam muito, elas acabam ficando sobrecarregadas, e eu atendo muitas mães solteiras, e aí a jornada é bem pesada, porque às vezes em guarda compartilhada, às vezes aos finais de semana, um sim ou não, e às vezes não tem ajuda, né? A pessoa não tem essa outra ajuda. Mas para quem tem, converse com o marido, explique a produtividade da maternidade, do estudo, para revezar um pouquinho mais. Não quero pedir ajuda para minha mãe, para minha irmã, para minha cunhada, porque eu não estou afim de ter intromissão na minha vida. Quando a gente pede ajuda, a gente está aberto a ter palpites mesmo, a ter certas intromissões, mas pense que isso é por um período limitado, que os ganhos depois vão reverter tanto para o seu núcleo familiar quanto para essas pessoas que te ajudaram. E também é uma forma, querendo ou não, por exemplo, da avó estar perto do neto, né? O que tiver que corrigir, o que você não concordar, você vai conseguir com o seu exemplo em casa. Mas não deixe de ter ajuda, porque tem pessoas que eu atendo que não tem família perto, não tem ninguém para ajudar. E aí, realmente, ela não tem com quem contar. Mas tem pessoas que não estão aproveitando. Agora, quem mora fora e não tem mesmo ajuda, e fala assim para mim, olha, não tem uma pessoa de confiança. Realmente, se você mora fora e sua família não está ali, não tem alguém de confiança, que já seja de confiança, mas a confiança a gente constrói. Por exemplo, às vezes alguém que trabalha na casa de uma amiga sua tem uma irmã, como você trabalha, você pode ajudar financeiramente essa pessoa e ela também te ajuda. Babysitter, aquela pessoa que vai à noite à sua casa te ajudar, ou que você vai para casa de alguém e deixa a criança um pouco, ou então, como eu falei para vocês, rede de apoio da escola. Pode haver outras mães que estão na mesma situação que você, que moram fora, que não tem ninguém de confiança, e vocês podem abrir aí um grupo, então começar a falar nos grupos, gente, quem está nessa situação, eu preciso de ajuda. Ah, você também precisa, então vamos revezar? E aí você começa a construir confiança para poder delegar, para poder otimizar, para ter mais produtividade. Mantenha-se próxima dos seus filhos nos momentos separados para eles. O professor William Douglas fala no livro dele como passar em provas e concursos. Quem não namora querendo estudar, quem não estuda querendo namorar, isso serve para tudo. Quem não está com os filhos pensando em estudar, eu não estou ali no momento presente. Meu filho está ali tomando um sorvete, se lambuzando todo. Eu podia estar ali curtindo, né? Que delícia esse momento. E eu estou lá, não, porque é aula de direito constitucional, porque eu não memorizei os incisos do artigo tal, e porque eu não sei a diferença de prevaricação, corrupção passiva, nananã. Estou perdendo. Sento para estudar, nossa, mas não estou ficando nada com meus filhos, que mãe péssima que eu sou, meu Deus. O que eu vou fazer no fim de semana com eles, hein? Ai, vou levar para tomar um sorvete, vou levar para ver um filminho. Aí chega, vai ao cinema com o filho, senta no cinema, porque eu estudo, né? Então, vamos treinar a atenção plena para ter foco no momento presente. Quanto mais você conseguir estar com seu filho nos momentos em que você separou para eles, estar com os filhos nos momentos em que você separou para os seus filhos, você vai poder estudar com mais tranquilidade, sempre reafirmando na hora do estudo. Final de semana eu saí com meus filhos, eu fiz a minha parte, eu estou tendo contato, tá? Então, isso ajuda. Bom, atenção plena ajuda em todos os aspectos. Atenção plena quando está com os filhos, atenção plena ao comer. Vamos lembrar, isso é técnica de mindfulness, tá? Se eu como um bombom, saboreando, prestando atenção, ele me satisfaz. Se eu como vendo um filme, nem estou prestando atenção, eu como uma caixa. Então, a atenção plena, ela ajuda a gente a desfrutar daquilo que a gente está fazendo. E esse é um treino que ajuda para estudar também. Existe uma zona cinzenta aí entre o perfeccionismo e a procrastinação. O Winnicott fala, que é um psicanalista, né? Falava assim que a gente quer ser a mãe perfeita, mas a gente pode ser a mãe suficientemente boa. E nessa fase, a gente tem que ser realmente a mãe suficientemente boa. Se eu fico ali no perfeccionismo, a mãe perfeita, a estudante perfeita,
tudo perfeito, todos os aspectos perfeitos, eu procrastino. Aí eu não faço aquilo que eu tenho que fazer. Então, eu vou ser a mãe possível, eu vou ser a estudante possível, e claro que uma coisa menos que a outra, assim, no geral, menos do que eu gostaria. Isso é uma coisa interessante, às vezes na sessão já me perguntaram, porque hoje eu estou desenvolvendo aí 3 frentes, né? Coaching, atendimento de produtividade para concurseiros, vestibulandos, iniciativa privada também, conciliação de carreira, o TJ e estudando psicanálise. Fora o lado pessoal, e às vezes a aluna pergunta, as alunas perguntam na hora de fazer a agenda lá, que hora você está pondo isso, como é que você está conseguindo, e como é que você dá conta? Eu falo, ai gente, é fácil, a gente não dá mesmo, simplesmente enquanto você está se dedicando para o estudo, não é a sua melhor fase da maternidade, simples assim, certo? O poder da vulnerabilidade, esse é um vídeo da Brené Brown, falando sobre a gente aceitar essa questão de que a gente não vai estar na nossa plenitude e se achando maravilhosa e perfeita mesmo, que a gente tem que trabalhar na imperfeição, aceitar nossas vulnerabilidades. Certo? Sobre maternidade e estudo, esses eram os insights que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que isso agregue, traga reflexão. O importante em coaching e mentoria é trazer expansão de consciência. É me fazer pensar, porque simplesmente mudar a meta, mudar a rota, porque eu pus no papel que eu tenho que fazer isso, não funciona. Eu tenho que pensar um pouquinho, refletir, tenho que me convencer da necessidade da mudança. E isso que é interessante, a gente fica aqui falando sobre um conteúdo, reflete sobre ele, incorpora e faz a mudança. Certo? Bom, vou encerrando por aqui, lembrando vocês de se inscrever no nosso canal, dar seu like para eu saber que você está gostando, certo? Ativa o sininho também para você receber novos vídeos. Até a próxima!